Olá, pessoal. Então, vamos tratar agora do trabalho 3, né? Trabalho 3, estatística, distribuição de frequência, tá? Então, vamos resolver exercícios. Eu não vou resolver os que estão aqui, evidentemente, para não, como é que se diz, queimar os exercícios, né? Porque esses aqui são para vocês fazerem. Então, vamos resolver. A gente tem uma lista de dados e a gente tem que calcular, fazer isso aqui, calcular o rol, a amplitude, o número total de elementos, estabelecer o número de classes, que vai dar por raiz de n, construir uma tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe, todas as classes de mesmo tamanho. Daí a gente tem esse processo para construir, eu explico aqui, né, porque é um processo de aprendizado, e depois desenhar um histograma dessa tabela de dados, tá? Então vamos fazer isso. Vamos lá, eu vou escolher alguns dados aqui. E deixa eu abrir então eu tenho que abrir aqui o Excel. Um instantinho. Não é o Excel, né? No caso é a. Eu não tenho Excel, como é que é o nome? É o. Peraí. O LibreOffice, tá? Deixa eu colocar aqui ele então na posição certa da tela. Meio improvisado aqui, né? Isso não é profissional. Beleza. Tá aqui. Vou colocar o vídeo vai aparecer. Então temos o Excel. Então vamos colocar. Então a gente vai criar alguns dados aqui. Para eu criar os dados, uma estratégia, eu sei que pode parecer meio bobo isso, mas eu vou abrir aqui números aleatórios. Tem essa opção aqui no Google, tá? Então eu vou colocar os dados aqui entre, tipo, um limite dos dados, né? Eu vou colocar entre 1 e, vamos dizer, 40. 1 e 40. Ai, droga. O que não está fazendo aqui? Ah, tá no lock. 1 e 40. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa tela. Aqui, acho que eu consigo. Isso, está aqui. Eu vou anotar os dados só para... Como é que se diz? Para depois transcrever eles, né? Então vamos começar aqui. 25, vou fazer alguns, né? 40, 36, 19, 34, não sei quantos eu vou parar. 39, 1, 19, 13, 12. 10 dados. Beleza. Então, só para vocês saberem que existem outros geradores, mas então pode ser útil, até uma coisa interessante. Deixa eu trazer de novo o Excel aqui. Mas quando a gente pega, por que eu fiz isso, né? Eu podia inventar números, né? Existe uma pesquisa que eu vi uma vez, eu não ligo muito detalhe, né? Mas quando tu pede para a pessoa criar uma sequência de números aleatórios, escrever 10 números, né? E a pessoa cria sequência de números aleatórios e tu consegue colocar num computador e com uma chance bem alta ele consegue dizer que foi um ser humano que aqueles números não são aleatórios e se foi um ser humano que pensou neles. Porque a gente tem umas estruturas mentais, uma forma de querer criar aleatoriedade que, na verdade, a gente acaba gerando... o que aconteceu aqui? Que a gente acaba gerando números que não tem nada de aleatório. Tem um processo, né? Então você tem como ensinar a máquina a perceber que os números são criados por um ser humano. Né? Interessante isso. Eu achei muito curioso quando eu vi essa pesquisa.
Então, tá aqui os dados, então. Deixa eu aumentar um pouco. Aqui estão os dados, tá? Então, esses aqui que a gente tem são os dados brutos, né? Os dados brutos. Então, o que significa os dados brutos? Significa que são os dados sem nenhum tipo de editoração, simplesmente os dados de uma pesquisa. Então, se a gente está trabalhando de uma pesquisa, e isso que a gente está pensando, a gente tem esses números, né? O que esses números dizem para nós, né? Eles basicamente não nos dizem nada, né? Tu olha para esses números e dá uma confusão mental na cabeça. Né? Mas uma coisa interessante, se eu pegar esses números e colocar eles num gráfico, você já começa a visualizar a coisa de uma forma mais como é que se diz? Eu vou até colocar aqui um gráfico, vou criar um gráfico só para fazer a experiência. Eu coloquei no gráfico, um gráfico bem simplesão assim. Deixa eu só ter certeza se está aparecendo. Se dá um problema de formatação, não aparece. Está aparecendo, tá? E os dados aqui, quando vocês veem graficamente, imediatamente vocês conseguem entender muito melhor como que os dados funcionam. Vocês conseguem até calcular uma média mental dos dados, uma variância e tudo mais, porque o nosso processamento de contagem, do pensamento de contagem, 25, 40, 36, a gente não consegue fazer uma visualização boa disso, entendeu? É como se o nosso sistema de contagem fosse muito rudimentar. A gente consegue contar 1, 2, 3, é isso, né? Tem civilizações, né? Várias civilizações que a contagem é literalmente assim, 1, 2, 3. 1, 2, muitos e tal. Agora, graficamente, o nosso sistema visual, nosso processamento de imagem, né, ele é muito sofisticado, extremamente sofisticado. Então ele olha e faz as contas, ele consegue colocar em ordem os dados imediatamente, a gente consegue ver o que é maior do que o que, em que ordem que está, quão diferente é, qual é a média e tal. É uma coisa instantânea, você não precisa nem raciocinar, você nem saber ler números nem nada, tá? Então, essa é a parte visual. Mas o que a gente quer fazer é interpretar os dados. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer, esses aqui são os dados brutos. Então a gente vai converter eles no RAW. O que significa o RAW? Que eu vou pegar esses dados e vou colocar eles em ordem. Coloquei eles em ordem crescente, tá? Quando eu coloquei eles em ordem crescente, a coisa já ficou bem mais clara, por exemplo, o gráfico aqui do que está acontecendo, quais são os saltos, né, que eles estão concentrados. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem aqui, coloquei em ordem crescente, né? A média a gente precisa calcular, mas a mediana, no caso, né? A mediana vai estar entre o quinto e o sexto dado, né? Então aqui esse dado aqui mais ou menos entre 19 e 25, aqui mais ou menos no meio, não é a média, né? É o valor onde que distribui os dados entre metade, 50% estão menores e 50% estão maiores. Assim que isso aqui não é bem do conteúdo, mas então vamos deletar isso aqui. Eu fiz o rol dos dados, agora eu quero representar, mais uma vez. Representação 1, 12, 13, 19 é uma representação ruim. Então, a primeira coisa que a gente tem, que a gente calcula, é a tal da amplitude, né? Deixa eu colocar tudo aqui em... Estou me estendendo demais na minha fala. Amplitude, né? Então, o que é amplitude? Basicamente, o maior dado menos o menor. Né? 39. Essa é a variação total dos dados. Né? Bom, aí a gente quer representar esses dados numa tabela de distribuição de frequência de repetição. Então a gente tem que... não dá para fazer uma tabela assim, com 10 linhas. Então a gente tem que estabelecer... Esse é o próximo passo, né? Deixa eu só lembrar se é o próximo passo. O número total de dados, eu não coloquei aqui. Esse aqui é o A, né? Vou colocar aqui o A. O número total de dados, chamar de N. O que é o número total? Somente vou contar, né? O número total de dados de linha são 10. Então eu tenho 10 dados. Minúsculo, maiúsculo. Vou colocar minúsculo, porque é a mesma anotação que eu usei lá. Então temos 10 dados. O próximo problema é o número de classes. Então na hora que eu vou representar os dados, o que a gente faz em estatística é tornar as coisas cada vez mais resumidas
É um monte de números, um monte de informação, mais resumidas e que simplifiquem aquela complicação do excesso de dados, né? Então, eu vou escolher uma quantidade de dados, uma quantidade de linhas desses dados, tá? Se a gente tiver, por exemplo, a gente tiver 1 milhão de dados, quantas linhas a gente vai ter? Se a gente tiver 100 dados, né? O que a gente usa para dados pequenos é a raiz quadrada de n. Então, eu vou calcular simplesmente aqui a raiz de 10, de n, né, que é 10. Então, no caso, vai dar 3,16. Vamos arredondar, né, para uma casa, para 3, né, porque o número de linhas tem que ser 3. Então, beleza, agora a gente vai ter 3 dados. Então, para representar esses dados, eu vou fazer essa tabela de distribuição de frequência. Então, eu vou colocar o menor dado, que a gente costuma chamar de AI, que vai até o BI. Eu lembrei de uma coisa que deixa eu anotar antes que eu esqueça. Continuando aqui, então a gente tem os dados aqui, do menor para o maior, né? Que eu estabelecer. Então, o menor para o maior. Como é que a gente faz esse processo? Eu estou pulando etapas. Eu tenho que estabelecer primeiro qual que vai ser a minha amplitude dos dados, né? A minha amplitude. O que eu vou fazer na amplitude? Então, a amplitude é o H. Acho que eu coloco um H nisso, que é a amplitude total dividido pelo número de dados. Essa é a amplitude. Então, eu vou colocar aqui embaixo que fica melhor, mais organizado. Essa é a amplitude. Vou colocar só H, né? Como é que a gente calcula a amplitude? Então a gente divide a amplitude total pelo número de classes, não é pelo número de dados, né? Então aqui vai ser, no caso, 39 dividido por 3. Tá? Não deu certo porque ele está fazendo arredondamento. Né? Então o cálculo aqui é 39 dividido por... Por que eu fiz aqui? Assinou aqui. 39 dividido por 3. Então vai dar um número inteiro, tá? E vocês têm que lembrar sempre, eu vou colocar aqui, o H, se o número desse quebrado, 39,1, vocês têm que fazer, não é um arredondamento, vocês têm que fazer o H sempre é truncado para cima, tá? Truncado é o termo para arredondado, tá? Por exemplo, se o número é 13,1, vocês forem arredondar para números inteiros, ele tem que virar 14. Vocês não podem virar para 13. Porque da forma como a gente vai fazer, vai pegar o menor dado, soma com amplitude, soma com amplitude, soma com amplitude, não vai fechar toda a amplitude dos dados se a gente tiver diminuído um pouquinho. Então a gente tem que arredondar para cima, porque é um número inteiro. Como é que a gente começa então? Começa no menor dado, no 1. Aqui eu não preciso de negrito, né? Começa no 1, o menor dado, e pulo, faz aqui, soma 13. Então vai dar 14. Aqui também tem negrito. Tá, então deu 14. O próximo é do 14 até 14 mais 13, 27. Depois 27, soma 13, 40. Tá? Tem esse detalhe aqui da inclusão, né? O 1 a gente inclui, os dados é assim, né? A gente inclui o 1 e exclui o 14. Aqui embaixo a gente inclui o 14 e exclui o 27. E aqui a gente inclui o 27 e inclui o 40. Tem que fazer uma inclusão dos dois. Esse aqui, o símbolo ficou estranho, né? É melhor fazer o símbolo assim. Assim, tá? Significa que eu vou ter que incluir o 40 também. Tá? Porque agora eu vou ter que fazer a contagem. Então agora vem a frequência. Frequência. Vou chamar de F maiúsculo. F maiúsculo, tá? Então a frequência. Como é que eu vou fazer então? Vou pegar os dados que vão de 1 até 14, mas eu vou excluir o 14. Então 1 até 14
vão ser esses dados aqui. Quantidade de 3. Mas para que os resultados não sejam bem ruins. De 14 até 27. 14 até 27. Vou chamar de outra cor. Esse aqui. Deu 3. De 27 até 40. Agora incluindo o 40. É uma outra cor qualquer. São 4. E agora eu tenho essa tabela. É uma tabela que simplifica aqueles dados de distribuição de frequência. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum elemento que a gente tem que fazer. Isso. E aí agora a gente tem que desenhar um histograma. Então, eu não consigo desenhar um histograma. Eu não sei desenhar um histograma no LibreOffice. Eu já percebi, se vocês usam Excel e LibreOffice, eu não tenho acesso ao Excel porque eu não uso... Não tenho acesso ao Office, né? E mesmo no trabalho, que tem a licença, eu uso Linux, eu prefiro Linux para trabalhar. Eu também usaria no meu computador, se eu não sei instalar. Enfim, mas o Excel tem muito mais funcionalidades, muito mais versátil do que o LibreOffice. Realmente é bem melhor, assim, só que eu não uso, não sei usar. Então eu vou ter que fazer à mão mesmo aqui, porque eu não consigo fazer esse histograma aqui. Eu acho que ele é bem limitado para os gráficos, eu já procurei e não encontrei como fazer. Então deixa eu abrir para vocês aqui. Aqui. Tá, abrir os dados. Eu imagino que no Excel deve ter uma função bem tranquila para fazer isso. Mas como é que a gente vai fazer então? Qual é a teoria para fazer isso, né? Para fazer um histograma. A gente pega, vou fazer aqui a gente tem que construir como é que se diz? Dois eixos, né? Dois eixos. Então, qual que é o eixo? Aqui eu não coloquei o que são esses dados, né? Mas, sei lá, número de empreendedores, tá? Vamos chamar de X. X é o número de empreendedores que tem na casa de uma pessoa. Eu não sei. Ok, bobagem. Aqui tem a frequência, né? Então, a frequência. Tá? Então, os dados variam no nosso caso, de 1 até 40. Então, a gente tem que fazer o ideal que a gente faça, né? É construir de forma que, por exemplo, se isso aqui é o 1, o próximo tem que estar a 13 de distância, né? Então, ele tem que estar mais ou menos aqui. 14. Depois você vai ter que manter a mesma distância. 27, 40. Tem que ser os intervalos fixos. Por que tem que ser isso? Existem vários casos onde a gente não vai usar esses... Quando a gente constrói esse tipo de dado, a gente vai construir assim bonitinho com o mesmo tamanho, tá? Mas para vários dados, assim, na prática de estatística, a gente não quer construir eles no mesmo tamanho e constrói de tamanhos diferentes. Então tem que estar na escala, né? Isso aqui tem que estar na escala, né? Para fazer o gráfico. Aí a gente vai ter a frequência. Então a frequência, no caso, ela varia de 3 até 4. Eu posso ter uma escala diferente, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pode ser uma escala diferente, não tem problema. E a gente vai representar os gráficos. Um histograma, ele tem essa característica que ele representa, os dados têm que ser colados, né? Porque é de 1 até 14. Então, de 1 até 14 é 3. De 14 até 27 é 3 também. E de 27 até 40 é 4. Então, a gente pode representar aqui, colocar em cima, né? 3, 3, 4. Então, quando você souber como é que faz isso aqui no LibreOffice, pode me dizer. Eu vou até dar uma pesquisada como é que faz um histograma no Excel. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu dei uma pesquisada de novo para ver se tinha como fazer. E eu vi uma maneira de fazer, de meio que de engambelar o programa
E aí a gente faz assim, ó. Vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. A maneira é a seguinte. Por exemplo, eu construo uma... Eu pego os dados médios, né? 1,14 é 7,5. 7,5. Vamos fazer assim, ó. Olha a maneira... Essa maneira engambelada que eu vi, né? 1,14, 14 é 27 e 27 é 40, tá? Aí eu vou criar um gráfico. Seria um gráfico. Eu vou usar a primeira... Eu quero fazer a primeira linha como rótulo. Então tem que ser como ser a segunda. A primeira coluna como rótulo. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer uma breve enumeração, depois eu deleto aqui. Vamos mudar aqui e fazer, inverter, 3, 3, 4. 3, 3, 4. Fiz uma coisa errada. Vou fazer de novo. Opa. Vou pegar aqui, inserir uma figura. Está falando em coluna. Então, não. Inserir gráfico. Isso. Agora sim. Então, aqui a gente... Ele construiu, né? Isso aqui não é um histograma, mas como eu falei, uma engambelação no histograma. Então, o que a gente... Essa é a maneira que eu vim para fazer, né? Então... Ai, que droga. Vou tirar aqui os elementos, então vou colocar título. Essa escala, vamos colocar mínimo, máximo 4, intervalo 1. Tá? Aqui é inteiro. A gente pode colocar o número em cima, né? 3, 3, 4. Eu vou aumentar a escala. Minha habilidade para mexer nessas coisas. Tá, aqui. Posiciona. Como é que tá a linha? Aqui eu estava procurando a escala. Vou colocar até a escala 5, para ficar um pouquinho melhor. E daí uma forma que a gente tem que fazer é pegar os tipos de... Qual que é? Deixa eu só ver como é que era para aumentar a proporção. Aqui, ó. Espaçamento. Aumentar para 200%. Acho que é isso. 200%. Isso é isso. Não. Contrário. É reduzir. Vou reduzir para 1%. Ele criou um histograma. Oh, ué, não gravou o que eu fiz? Ah, não tá nem gravando o que eu fiz. Deixa eu ver se está aparecendo na tela. Está aparecendo, né? Então, essa é uma maneira de fazer isso. Não, desculpa, mas não é uma coisa, uma ferramenta de um programa, né? Infelizmente, o LibreOffice não é muito bom, não. Para vocês verem, o gráfico está funcionando aqui. Se eu tiro, ele tira a formatação, né? Então, tem esses problemas, tá? Mas, no Excel tem como fazer essas coisas de forma bem organizada. Tem muitas funções, é muito melhor. Mas só para constar, então.
para fazer uns encadeamentos, pelo menos, né? Tá? Vamos continuar então com o próximo problema. Aí o caso de já dar uma tabela de distribuição de frequência. Então vamos pegar, e aqui ela não tem intervalos, né? Essa aqui tem intervalos, essa aqui não tem intervalos. Né? Quando ela não tem intervalos, é um pouquinho diferente. Então vamos pegar aqui, é um pouquinho diferente não, é um pouco diferente sim, tá certo? XI, vamos chamar aqui de FI, frequência. Tá? Vou colocar aqui em negrito. Então eu vou escolher alguns dados aqui. Deixa eu só ver quais. Eu não estou mostrando a tabela, né? Mas é o número de salários mínimos ali. Eu vou colocar que seja. Vou colocar dados um pouco diferentes aqui: 5, 10, 12 e 15. E algumas frequências. Já vou abrir para vocês verem. Aqui quero criar os números aleatórios, né? Vou pegar os que eu já tinha feito antes lá. Vou pegar o 19, 12, 39 e o 25. Tentei escolher aleatoriamente. Você já sabe que não dá aleatório, né? Tá, deixa eu abrir aqui. Então vocês têm frequências funcionais que têm os salários mínimos, no caso do problema. Você tem que calcular isso aqui, né? O número total de dados, reconstruir o rol dos dados, construir uma nova tabela que contém a frequência relativa, frequência acumulada, frequência relativa acumulada em porcentagem. Use regulamento para inteiros. Desenhe um gráfico de colunas que represente esses dados. Isso o LibreOffice tem, dá para fazer. Então vamos começar no início. Deixa eu abrir então a planilha. E aqui já me arrependi dos números que eu peguei. Eu vou pegar outros números, porque esse ali vai dar muito problema para conseguir. Vamos pegar os menores números então. Vamos pegar aqui qualquer ordem. 1, o 12, o 19 e o 13. Esses aqui são os dados. Bom, então a tabela dessa vez a tabela está dada. Né? Qual o número total de dados? O número total de dados vai ser o quê? Simplesmente vou pegar e vou fazer a soma das frequências. Né? 1, 13, 12, 19, vai dar 45 dados. É assim que a gente descobre, a partir de uma tabela, quantos dados tinha a pesquisa. Aí é pedido para construir o rol dos dados. Nesse caso aqui, né? Construir o rol. Vamos colocar aqui embaixo o rol. O rol é colocar os dados em ordem crescente. Tá? Quais são os dados? Então, no caso, o FI é a frequência e o XI é os dados. Então, os dados que saíram na pesquisa são 5, 10, 12 e 15. Por algum motivo só tem esses aqui nessa tabela totalmente artificial que eu criei. 5, 10, 12 e 15. Então tem a frequência. Quantos tem de cada um? Começa, essa é na ordem. Tem 1, 5. 1, 5. Daí tem 13, 10. Então 10, 10 e vou adiante. 13 vezes. Depois tem 12, 12. 12, 12, 12. E depois tem 19, 15. Vocês entenderam a lógica, né? Eu não vou escrever tudo aqui, mas tem como eu pegar os dados dessa planilha e reconstruir os dados brutos. Os dados, o rol, no caso, os dados brutos estão na ordem, né? mas em ordem crescente, não na ordem que apareceu na pesquisa. Então essa é a reconstrução do rol. Que é uma coisa que não dá para fazer nessa de cima. A gente tem três frequências, né? Três pessoas, vamos dizer, entre 1 e 14 empreendedores. Não dá para reconstruir esse rol. É 1, é 2, é 13, eu não sei quanto é que é. Eu só sei que tem 13 naquele intervalo, então não tem como reconstruir. Por isso que essa tabela de que tem os intervalos, né, de classe, ela é essencialmente de uma característica diferente dessa daqui. Por isso que o gráfico também vai ser diferente. Por isso que aquele gráfico a gente chama de histograma, que vem colado as colunas, e nesse aqui não vai acontecer isso, porque esse tipo de dado aqui é outro tipo, né?
Deixa eu ver qual que é o próximo item. Então, construir uma nova tabela, no caso, acrescentando frequência relativa, frequência acumulada, frequência relativa acumulada. Então, vamos começar pela frequência acumulada. Frequência acumulada. Então, esse é um dado importante que a gente vai ter, vou colocar assim, Fá aqui. Frequência acumulada vai ser o quê? Eu começo com a frequência e eu vou somando até aquele ponto. Então, eu vou pegar o anterior e somo com 3. 1 mais 13 dá 14. Se eu pegar o anterior e somar com o próximo, 1 mais 3 mais 12 vai dar 26. Se eu pegar o anterior e somar com o próximo, vai voltar para 45. Então aqui a gente vê a frequência crescendo, né? 1, 14, 26, 25. É interessante para várias coisas a gente estudar tanto a frequência acumulada como a frequência dos dados, né? Deixa eu dar um exemplo agora aqui. Deixa eu pensar só um pouquinho. Não, eu vou deixar para fazer em sala de aula isso aqui. Aqui eu vou só focar em resolver os exercícios, né? Eu não estou ensinando a teoria aqui. Bom, a gente tem a frequência relativa, chamar de frequência relativa, e a frequência relativa e a frequência relativa acumulada. Os nomes aqui não são muito bons que eu escrevo. O que é a frequência relativa? Então, é a frequência, que tem 1, que vai ter 19, relativamente ao todo. Então, o que eu teria que fazer? Pegar cada um desses dados aqui e dividir por 19. Né? Dividir por 19. Tá? Dá 0,05. Mas eu estou pedindo os dados em porcentagem. Então, eu vou multiplicar por 100, no caso, né? Para obter a porcentagem. Então, vou fazer com todos eles a mesma coisa. Eu pedi para arredondar para inteiros. Então, arredondamento aqui vai ser assim. Fiz alguma coisa errada. Dividir por 19. Para dividir por 45. O número total de dados, né? 45. Então, 2% é 5, 29% é 10, 27% é 12, 42% são 15. E esse aqui, por sua vez, eu vou fazer a mesma coisa, só que para frequência acumulada. Então, começa em 2% e vai aumentando, né? Aqui é 1 mais 13, 14 dá 31%, 58%, 100. Vai aumentando a frequência acumulada, vai aumentando a frequência relativa, vai sempre aumentando até chegar em 100%. Tá? Basicamente, isso aqui é útil para várias coisas. Né? E a última coisa que a gente tem que fazer é um gráfico de colunas. Então, esse gráfico de colunas... Agora me deu um branco na cabeça. A gente pode... Tá, só um instantinho. Então, terminando aqui, a gente vai representar, aqui no caso, os dados para fazer o gráfico, né? Seria o gráfico. Eu vou usar, no caso, o gráfico aqui. Como é que se diz? Série de dados em colunas e a primeira coluna como rótulo. Eu já pesquisei, mas eu não consigo encontrar como fazer o eixo, né? Fazer com que ele seja espaçado de forma adequada. 5, 10, o 12 tem que ser mais perto, o 15, que seria a representação correta, né? Se é uma funcionalidade, deve ser bem escondida aqui, mas eu realmente não encontrei. A gente entra no rótulo. O LibreOffice é muito limitado para muita coisa. Eu sei que no Excel essas coisas são bem fáceis de fazer. Seria melhor se eu pudesse representar no Excel, né? Mas tudo bem. Mas pelo menos dá para vocês entenderem o que deveria ser no caso, né? Só que é importante aqui que eles tenham separação entre eles, tá? É importante que eles tenham separação, não pode ser colados, né? Que no caso que eu tinha colocado antes, que era o histograma. Tá? Esse aqui está em cima dos dados aqui. Deixa eu diminuir.
E aí a gente tem o último problema, deixa eu ver se tem necessidade de fazer alguma explicação. O número total de dados, né? Se você soma das frequências, deixa eu abrir certinho, abrir aqui. Reconstruir o RAW é impossível, né? Porque você não tem como saber quais são os dados. Então, para vários, a gente faz hipóteses estatísticas, né? Por exemplo, a gente vai ter que calcular a média dos dados, né? A gente vai supor, por exemplo, que tem 14 números entre 40 e 48, a gente vai supor que os 14 valem 44. Valem a média entre 40 e 48. É uma exposição, eles estão bem distribuídos. Se a gente vai calcular, por exemplo, a variância, a mediana, os dados, como é que são distribuídos, a hipótese que a gente faz é pegar e dividir o intervalo de 40 a 48 em 14 partes, pegar um pedacinho de cada como se os dados fossem crescendo, bem distribuídos. Vai fazer a mesma coisa em cada um dos outros, para ter uma noção da distribuição. Então tem algumas hipóteses que a gente faz para calcular algumas coisas, tá? Então, uma funcionalidade que a gente usa, além das outras que a gente faz, é calcular como é que eu falo aqui, o ponto médio do intervalo de classe, né? Que no caso aqui seria 44, depois calcular a média aritmética entre esses dois, e assim por diante, né? Cria o xi. A gente cria essa parte aqui da outra tabela, né? Essa parte aqui da outra tabela, e transforma intervalos em uma coisa que não é intervalar. E a gente usa essas coisas, por exemplo, para dizer quantas pessoas têm menos do que 80 quilos, né? 80 quilos menos. Então, é toda essa frequência aqui. A soma de toda essa frequência de KTK, a gente usaria a frequência acumulada para fazer isso. É isso que se usa para tabelas grandes, então usa a frequência acumulada para fazer essas contas. Mas não tem muita necessidade de mais explicações. Isso aí já está bom tamanho. Abração, pessoal.